Bom dia, galerinha do sexto ano, professora Mariana de Ciências, e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, só que hoje a gente vai fazer uma coisinha diferente. Vamos dar uma desacelerada, tá? E a tia vai dar uma pausa nos conteúdos e a gente vai corrigir os exercícios do livro, dos capítulos que já foram sendo dados, tá? Então, olha só, a gente vai começar no nosso primeiro capítulo do livro 2, que é o capítulo 6, que tem como título Além das Células, Níveis de Organização dos Seres Vivos. Então, a gente vai corrigir agora todos os exercícios desse capítulo, dá uma pausazinha nesse vídeo, vai lá e pega o seu livro, vamos colocar ele todinho em ordem, porque quando a tia voltar para a aula presencial, não vou querer ver nenhum livro em branco, hein? Vamos lá! Então, vamos começar. Olha só. Na página. Opa. Na página 8, a gente tem um Agora é com você. Vamos lá na página 8, todo mundo abrindo na página 8 e vamos começar, tá? Todo mundo fazendo bonitinho o exercício aí, hein? Número 1. As diversas células que compõem o organismo humano têm origem em uma primeira célula, o zigoto, que após algumas horas de sua formação começam a se dividir, dando origem a células que desempenham funções específicas. Sobre a divisão celular, é correto afirmar que letra A. As células-tronco existem apenas no embrião. Mentira! A tia gravou videoaula para vocês falando que a gente tem células-tronco até depois de adulto, não foi? Letra B. Células-troncos são capazes de se diferenciar em células especializadas. Letra B é verdade, ó, tá marcando aqui a letra B. Isso é verdade. As células-tronco, elas são capazes. As células-tronco são chamadas de células indiferenciadas, né? E elas conseguem se diferenciar, né, em células específicas, com determinadas funções dentro do corpo. Então, a alternativa correta da número 1 é a letra B. Mas a tia vai ler o resto para vocês verem por que a C e a D estão erradas. A medula óssea não possui células-tronco. Mentira, na medula óssea é cheio de célula-tronco. Letra D. Depois de 5 dias de formação do zigoto, as células do embrião param de se dividir. Mentira, depois de 5 dias elas fazem muita divisão ainda, tá? Então, a alternativa correta da número 1, letra B de bola. Vamos lá na número 2. Considerando o que já foi estudado sobre o processo de desenvolvimento embrionário humano, escreva o que você entende pelos termos a seguir. Aí tá aí, letra A, célula indiferenciada. O que são células indiferenciadas? São células sem especificação, sem forma, sem função ainda, tá? Que são as conhecidas com o nome também de célula-tronco. Então, ó, célula sem especialização, em forma e função. O nome dado a elas são conhecidas também, né, como células-tronco. Elas são como se fossem uma folha em branco, ainda não tem nada ainda escrito nelas. Elas ainda vão virar alguma coisa, alguma célula, especializada em determinada função no corpo. Pode ser uma célula do sistema nervoso, uma célula da pele, pode ser uma célula do osso, ela ainda vai ter uma função. Letra B, diferenciação celular. Olha aí o que significa diferenciação celular. Processo em que uma célula indiferenciada, ou seja, uma célula-tronco, se especializa em forma e função. Ou seja, diferenciação celular é quando uma célula indiferenciada passa a ser uma célula diferenciada, tá? Com forma, com uma função específica. A forma aqui é porque, como a gente já viu nos vídeos que a tia tem gravado para vocês, cada célula tem um formato diferente de acordo com a sua função, certo? A gente tem células em forma de disco, células em forma de bola, células alongadas, células estreladas. A gente vai ter célula de tudo que é formato. Células com caudinha, sem caudinha, com cílio, sem cílio, tá? Vamos lá. Letra C. Célula diferenciada é a célula especializada, já com uma forma e uma função específica, tá? Então,
é a célula que já se transformou numa célula conforme função específica, que já passou pela diferenciação celular. Aí a gente vai lá para a página 11, tá? Que tem um videozinho para vocês assistirem. Vocês vão pegar aqui. Esse vídeo é muito bom. Eu sempre assisto com os alunos em sala para a gente fazer a responder essas duas perguntas. Aconselho vocês a dar uma pausa nesse vídeo, ir lá no seu QR Code ou então ir lá direto no YouTube, digitar cores e botas, tá? Cores e botas e assistir esse videozinho aí, tá? Que é um vídeo que fala, vocês vão ver, muito bom, assistam, tá? Eu vou ler aqui para vocês, ler e descobrir. Como você viu, a cor da pele está relacionada à quantidade de melanina, que está contando, está falando aqui nessa página aqui anterior, o que confere as mais diversas tonalidades aos seres humanos. No Brasil e no mundo, pessoas de pele mais escura sofrem preconceito por causa da cor da sua pele. Esse tipo de discriminação é chamado racismo e, quando praticado contra um grupo ou coletividade, é considerado crime no Brasil desde 1989. O curta-metragem Cores e Botas, de Juliana Vicente, que foi gravado em 2010, mas vocês vão ver que ele se passa mais antigamente, tá? Ele foi gravado em 2010, mas ele se passa mais antigamente, é como se fosse mais para trás. Aborda essa temática. A personagem da história é uma menina que percebe o racismo ao buscar o seu sonho de participar de um programa de televisão. Acesse o QR Code a seguir para assistir o filme e em seguida responda as perguntas. Dá uma pausa no vídeo, assiste. Depois que vocês assistirem, aí vocês vão voltar aqui para a tia, eu vou comentar um pouquinho sobre esse vídeo. Esse vídeo ele foi gravado em 2010, mas ele é como se passasse na época, uma época mais atrás, na década de 90, tá? 89, 90, finalzinho da década de 80 para a década de 90. Que ele fala justamente de racismo. Na época, a Xuxa fez muito sucesso. Pode eu perguntar aí o pai e a mãe de vocês, se quando eles não eram crianças, eles não assistiam um programa da Xuxa. A Xuxa tinha um programa infantil. E nesse programa infantil da Xuxa, vocês vão ver no vídeo, tinham as Paquitas. A Xuxa, para quem não conhece, acho que todo mundo conhece, ela é loura, né? Tem olho azul, branca. E no programa da Xuxa, que era um programa que tinha plateia, auditório, tinham as Paquitas. E as Paquitas, que eram as assistentes de palco da Xuxa, elas também dançavam, sabe? As Paquitas, elas eram todas louras, de pele branca. E essa garotinha aí do vídeo, como vocês já assistiram, né? O sonho dela era ser uma Paquita. E ela sofreu racismo porque não dava, né? Naquela época tinha esse negócio de que as Paquitas só eram louras e brancas. Depois é que eles foram mudando esses conceitos aí. Mas pode perguntar ao pai e à mãe de vocês se para ser Paquita não tinha que ser loura e branca. Aí vocês vão ver aí, assistir o videozinho dessa garotinha aí que ela sofre um preconceito, mas ela dá a volta por cima. Assista um vídeo que é bem bacana, tá? É muito legal. Então eu vou dar uma sugestão aí de resposta para vocês da página 11. Vamos lá. O teste do qual Joana participou teve o resultado justo? E aí, o que vocês acham depois que vocês assistiram o vídeo? O teste que ela participou foi justo? Justifique sua resposta utilizando o trecho do filme. Quem assistiu o vídeo vai ver que Joana se dedicou muito, se esforçou muito, ensaiou muito, chegou lá, ela deu um show. Mas ela não foi aceita, ela não passou no teste, porque ela não era branca do cabelo louro. E quem nem se dedicou tanto, nem fez tão bem quanto ela, quem nem conseguiu dançar tão bem, nem se esforçou tanto, até uma amiguinha que ela ensina, né? Ela ensina essa amiguinha a dançar, a fazer as coreografias. Essa amiguinha ela passa e Joana não. Então, o que vocês acham? O teste foi justo? Só pela cor de pele dela ela não passar? Mesmo ela se saindo muito bem no teste? Então vocês podem botar a resposta pessoal de vocês, mas eu vou dar uma sugestão de resposta. Olha só. O teste não foi justo, né?
pois a avaliação foi feita principalmente considerando a cor da pele da garota, configurando um caso de racismo. A personagem havia ensaiado bastante e, ao final do teste, uma das colegas de Joana afirma que aprendeu tudo com a menina. Apesar disso, Joana não foi classificada, enquanto sua colega, por ser branca, foi. Tá? Número 2. Queria muito que vocês assistissem esse vídeo, tá? Sem preguiça. Número 2. Como a personagem se sentiu com o resultado do teste? Como ela se sentiu? Ela ficou bastante triste, né? E se sentiu mal por não ter sido reconhecida apesar de todo o seu esforço, tá? A gente espera que um dia a cor da pele realmente pare de fazer diferença no mundo, né? Porque as pessoas são... A cor da pele não diz nada, todos nós somos totalmente iguais e capazes, né? Aí agora vamos lá para a página 12, que a gente tem outro textozinho aí para ler e umas perguntinhas para responder. Vamos lá. Agora leia o seguinte trecho de uma matéria jornalística e em seguida responda aos questionamentos propostos. 60% dos paulistas percebem racismo na cidade. A maior cidade do país, com um índice acima da média nacional de escolaridade e renda, também é palco de constante discriminação racial. De acordo com a pesquisa realizada pela Rede Nossa São Paulo, Instituto Ibope Inteligência, mais de 60% dos entrevistados entre brancos e negros revelaram que perceberam a diferença de tratamento entre pessoas brancas e negras em shoppings, bares e lojas. 66%, tá? Repararam em shoppings, bares e lojas. No trabalho, 62%. E na escola ou faculdade, 60%. A percepção do racismo estrutural nesses lugares aumenta em quase 10 pontos percentuais no recorte das respostas apenas de negros e pardos. Então, primeiro foram testados só brancos e negros, depois foram testados só negros e pardos, tá? Que eles disseram o seguinte: em shoppings, bares e lojas, 75% sentiu preconceito. No trabalho, 70%. E na escola ou faculdade, 70%. Até mesmo no deslocamento entre um local e outro, o racismo está presente na vida dos negros. Para 60% dos entrevistados, há diferença no tratamento entre negros e brancos no transporte público. Na avaliação dos negros, esta diferenciação apontada por 69% dos entrevistados. A pesquisa da Rede Nossa São Paulo questionou também sobre as diferenças raciais no mercado de trabalho na capital do estado. 2/3 dos entrevistados, cerca de 66%, afirmaram que pessoas negras têm menos oportunidade no trabalho do que pessoas brancas. Entre os entrevistados brancos, a afirmação foi apontada por 60%. Entre os negros, a resposta apareceu em 73% dos questionamentos. Tá? Então vamos aí para as alternativas. Número 3. Com base no texto, é possível afirmar que existe racismo no Brasil? Justifique sua resposta com dados da matéria jornalística. E aí, esse texto fala que existe racismo no Brasil? Muito, né? O texto é sobre isso. Então, a resposta é sim. Vamos escrever aí. Sim. A maioria dos entrevistados, sim. Ponto. Aí a gente vai botar. A maioria dos entrevistados afirma perceber diferenças no tratamento entre pessoas brancas e negras, tá? Em todos os aspectos sociais aí. A gente viu em escolas, em shoppings, em bares, em transportes públicos, né? Então vamos anotar aí. Número 4. O filme Cores e Botas é uma obra ficcional, ou seja, é ficção, né? É um filme. É mentira, não é uma história real. Ou seja, os elementos que o compõem são imaginários. Já o texto jornalístico, por sua vez, apresenta dados reais, obtidos por meio de pesquisas.
Apesar dessas diferenças, que relações podem ser estabelecidas entre o curta e a matéria que você acabou de ler? Vamos lá, gente. Mesmo um sendo ficção e o outro sendo real, os dois tratam o mesmo assunto, né? Então a gente pode colocar o seguinte: a situação vivida por Joana e os dados apontados no texto jornalístico, eles se relacionam, né? Joana foi vítima de racismo na escola, ambiente em que é apontado na pesquisa como um dos locais em que se podem perceber diferenças no tratamento entre negros e brancos. Então, fazendo uma associação entre o vídeo e a matéria, o vídeo que foi ficção e a matéria que é real, os dois tratam o assunto do racismo em um ambiente social, que no caso de Joana foi na escola, e no caso da matéria dá vários ambientes. Um deles é justamente a escola também, né? Escolas e faculdades. Número 5. A história criada por Juliana Vicente se passa em 1989, ano em que foi implementada a Lei 7.716, que define os crimes resultantes de preconceito de etnia ou de cor. Mesmo com a existência dessa lei, você já presenciou alguma situação ou já viu algum relato de racismo no dia a dia? O que você faria se isso acontecesse com você? Então, aqui é uma resposta pessoal, tá? Você tem que me dizer aí se você já se deparou com algum tipo de racismo, se você já viu. E se fosse com você, como seria? A gente que está no ambiente escolar, a gente sempre vê, né, uma situaçãozinha, nem que seja uma brincadeirinha boba, né? A gente vê umas associações dos coleguinhas negros a animais, né? Tipo, macaco, esses bullying que são muito feios e não devem ser feitos com ninguém, porque na verdade ninguém gosta desse tipo de brincadeira, né? Então aí vocês vão colocar uma resposta pessoal de vocês. Eu acredito que todo mundo já tenha visto uma situação dessas, né? Agora a gente vai lá para a página 16. Na página 16 a gente tem outro Agora é com você, tá? Então vamos lá. Na página 16, um Agora é com você. A gente tem aí número 1. Vamos lá. Existem muitas cores e tons para a pele e para o cabelo do ser humano. Como a ciência explica essas diversidade de cores da pele humana? Então vamos lá, gente. Na pele, algumas células do tecido epitelial produzem a proteína melanina, cuja quantidade dessa proteína na pele vai determinar a cor da pele. Parte da produção da melanina é controlada pelo material genético, DNA, né, que está nas nossas células. Outra parte se dá quando há exposição ao sol, situação em que a produção aumenta, provocando escurecimento da pele. Então, quando a gente toma sol, a gente ativa essas melaninas e a gente acaba tendo um escurecimento da pele, né? A gente fica bronzeado. Número 2. O tecido conjuntivo é abundante no corpo humano, tendo vários tipos e funções. Sobre esse tecido, assinale a alternativa correta. Lembrando que a gente tem tecido conjuntivo cartilaginoso, adiposo, sanguíneo, o ósseo, né? São vários. Letra A. As células se encontram muito próximas umas das outras, quase sem espaço entre si. Mentira, isso não é uma característica do tecido conjuntivo. Isso é uma característica do tecido epitelial, tá? Da pele. Letra B. O tecido adiposo acumula gordura e facilita a perda de calor entre o corpo e o ambiente. O tecido adiposo ele acumula gordura, mas ele não facilita a perda de calor. Na verdade, ele mantém esse calor, tá? Ele não facilita, não. Essa perda de calor, não. Letra C.
Na cartilagem, a matriz extracelular é sólida, sem flexibilidade. Mentira! A cartilagem ela é super flexível. Ó. Nossa orelha tem cartilagem, olha como é flexível. Letra D de dado. Nos ossos, a matriz extracelular é rígida e resistente. Isso aí. A alternativa correta é a letra D. Os ossos têm uma matriz extracelular rígida e resistente. Os ossos, eles são duros, né? Então, a alternativa correta é a letra D de dado. Número 3. As células musculares possuem uma capacidade que as diferencia de outras e está relacionada à capacidade de produzir movimento. Qual é essa característica? A característica é o fato dela ter capacidade de se contrair e relaxar, tá, gente? Tinha falado isso para vocês quando a gente gravou o vídeo sobre tecido muscular. Então, a característica que o tecido muscular tem é a capacidade de se contrair e se relaxar. Número 4. Observe a imagem a seguir, que representa um corte corado, foi adicionado um corante, tá? De um órgão que apresenta tecidos conjuntivos e epitelial, visto sob microscopia óptica, ou seja, ele foi aumentado no microscópio. Aí eu tenho aí A e B. Uma parte aí é tecido epitelial, outra parte é tecido conjuntivo, né? Primeira bolinha. Cite um critério que você utilizaria para diferenciar esses tecidos, representados pela letra A e B, utilizando apenas a imagem. Primeiro aí, um critério. Na letra A, gente, as células estão todas juntinhas umas das outras. Isso é uma característica do tecido epitelial. Então, A com certeza é epitelial. E na letra B, as células estão mais espalhadas. Isso é uma característica do tecido conjuntivo, tá? Então, essa pode ser uma diferença entre as duas. A letra A é um tecido epitelial porque tem as células bem juntinhas, bem próximas umas das outras. E a letra B é um tecido conjuntivo, pois tem espaço entre as células são mais espalhadas. Segunda bolinha, utilizando o critério apontado por você no item anterior, classifique o tecido representado por cada letra. Lembre-se de justificar a classificação. Então, vocês vão botar aí, letra A, tecido epitelial, né? E letra B, tecido conjuntivo. Aí a justificativa a gente pode botar o seguinte, ó. Na imagem, é possível perceber que o tecido epitelial apresenta células unidas, sem espaço entre elas. E no tecido conjuntivo, apresenta células espalhadas na matriz extracelular, tá? Ou seja, tem bastante espaço entre elas. Vamos lá para... Agora a gente vai lá na página 19. Tem um Agora é com você. Só com o número 1 e 2 aqui, ó. Número 1. Considere a célula como primeiro nível de organização do ser humano e complete o esquema com os níveis seguintes. Do menor... do menos para o mais abrangente. Então, vamos lá. Começou em célula. Conjunto de células. Quando a gente tem um conjunto de células, a gente vai ter um tecido. Um conjunto de tecidos forma um órgão. Um conjunto de órgãos forma um sistema. E um conjunto de sistemas vai formar um organismo, que nem está apresentando aqui nessa imagem aqui, ó. Tá mostrando direitinho. Tá? Não, tá mostrando. Essa imagem está mostrando vários sistemas só. Vários sistemas. Achei que tivesse vários sistemas do corpo humano. Número 2. Cada sistema do corpo humano está integrado aos outros sistemas. Usando o que você estudou, dê um exemplo dessa integração explicando como dois sistemas do corpo interagem. Então, ó, a gente pode usar aí como exemplo, ó, o sistema nervoso, que coordena o funcionamento do sistema digestório. O sistema nervoso, ele coordena todo o resto do corpo, né? Faz parte, ó, a gente até estudou o sistema nervoso. Faz parte aqui, ó,
Sistema nervoso central, periférico, encéfalo, né? O sistema nervoso coordena o funcionamento do sistema digestório. Tá? Pode ser um exemplo. E outro exemplo poderia ser: o sistema circulatório transporta sangue para os outros sistemas do corpo. Então, ó, os dois exemplos aí dos sistemas interagindo entre si. Agora a gente vai lá na página 20. Tem outro agora com você aqui. Só que agora de uma planta, porque a gente também está falando da organização celular das plantas nesse capítulo. Então, olha só, gente. A figura a seguir mostra diferentes níveis de organização em uma planta. Da esquerda para a direita, os níveis são cada vez menos abrangentes. Identifique cada nível de organização completando a figurinha. Então, vamos lá. A gente tem aqui, ó. Tá do maior para o menor aqui, né? Então, aqui, a flor inteira, a plantinha inteira, essa girassol, eu tenho o organismo. Aqui eu tenho uma folha. Só a folha, ela compreende um órgão. Aí aqui eu tenho a parte celular dessa folha, provavelmente uma estrutura aqui de cima, tipo a películazinha que tem em cima da folha. Então, vai ser um sistema de tecidos. Aí, aumentado o sistema de tecido, eu tenho aqui uma célula vegetal. E ele ainda tirou uma das organelas da célula vegetal, que é um cloroplasto. Então, ó, aqui eu tenho uma organela, tá? É muito parecido com a do corpo humano, né? Um conjunto de organelas forma uma célula, um conjunto de organelas forma uma célula. Um conjunto de células forma um sistema de tecidos aqui. Tecido, um conjunto de tecidos vai formar um órgão e um conjunto de órgãos forma um organismo. Bem parecido com o que a gente vê no humano. Aí agora nós vamos... Tem um experimentozinho aí para vocês fazerem, tá? Que é para botar corante na... Isso aqui funciona muito bem. Funciona muito bem se você botar uma flor branca e deixar alguns dias. Fica muito bacana. O pigmento ele vai subir no caulezinho da plantinha, da florzinha, e vai pigmentar a flor. Façam esse aí, tá? E respondam a alternativa dessa página aqui, ó. Ele pede para você fazer um desenho da estrutura observada e depois responder aqui. Para isso tem que fazer o experimento, né? A número 2, o desenho aí, eu sugiro que vocês façam o experimento. Vamos aproveitar que vocês estão aí em casa cheio de tempo e vamos fazer o experimento, né? Para fazer o desenho aí bacana. Mas a número 2, ela diz o seguinte: escreva o que você observou nas folhas do salsão dos dois talos colocados em recipientes distintos. Como você explicaria o resultado? Então, essa daqui eu não vou nem falar nada para vocês fazerem e ver o que aconteceu, tá? Então, vamos lá para a página 23. Questão número 1. Temos um explore os seus conhecimentos aí. Para a gente fechar o capítulo. Vamos lá. Número 1. O corpo humano possui a organização típica da vida. Sobre essa organização, marque a alternativa correta. Letra A. Existem diferentes níveis de organização, sendo o nível sistema o mais abrangente. Não é o sistema o mais abrangente. Letra B. Sistema é um do organismo, é o mais abrangente, né? Letra B. Órgãos são formados por células. Conjuntos de células formam... Órgãos são formados por células, sim. Tecidos são formados por órgãos. Não, senhor. É o contrário. Órgãos são formados por tecidos. O organismo é uma unidade básica e estrutural do corpo humano. Não, a célula é uma unidade básica e estrutural do corpo humano. Então, a alternativa correta, letra B de bola. Os órgãos são formados por célula. Número 2. Um estudante anotou em seu caderno: as células-tronco existem apenas na fase embrionária. Explique. Letra A. A afirmação do estudante está correta? Por quê? Não, né? A gente já viu que não. A informação não está correta, pois existem células-tronco no organismo já formado, no feto
existe no bebê e também no adulto, tá? E também existe no cordão umbilical. Letra B. O que é uma célula-tronco? O que é uma célula-tronco, gente? Célula-tronco é uma célula indiferenciada, ou seja, não especializada em nada ainda, que se multiplica dando origem a novas células-tronco e as células que vão passar por diferenciação, tornando-se um determinado tipo celular. Então, é como se fossem células em branco ainda, elas ainda vão virar alguma célula. Ou elas dão origem a novas células-tronco, ou as células com uma especialidade, né? Com uma função específica. Número 3. A figura a seguir representa de forma simplificada o arranjo de sistemas de tecidos em uma folha de uma planta. Descreva as estruturas principais de cada sistema. Eu tenho aí o sistema dérmico, o sistema vascular e o sistema fundamental. Vamos lá. O sistema dérmico da planta, ele garante revestimento, tá? Ele reveste a planta. O sistema vascular é responsável pelo transporte de substâncias entre os órgãos da planta. É por onde vai passar a água, sais minerais, o alimento dela já produzido depois da fotossíntese, né? Glicose. E o sistema fundamental, ele é um sistema que vai garantir preenchimento e também é responsável pela fotossíntese, tá? A planta tem esses 3 sistemas aí, diferente da gente que tem nervoso, cardiovascular, digestório, a gente tem vários outros sistemas. Vamos lá para o número 4 da página 24. Número 4. Considerando os movimentos de piscar de olhos e o batimento do coração, responda as perguntas a seguir. Então, o movimento de piscar o olho e o movimento do coração batendo. Letra A. Identifique o tecido envolvido nessas 2 ações. A das pálpebras e a do coração. Indique sua principal característica. Então, vamos lá. São tecidos musculares, tanto da pálpebra quanto do coração. Tá? Tecido muscular, que é formado por células alongadas com capacidade de se contrair e relaxar, que é uma da principal, né, característica aí do tecido muscular, é essa capacidade de contração e relaxamento. Letra B. Identifique uma diferença entre o tipo de tecido responsável pelo fechamento do olho e o tipo de tecido responsável pelos batimentos cardíacos. Então vamos lá, ó, gente. A gente tem nas pálpebras, aqui, ó, responsável pelo fechamento dos olhos, a gente tem o tecido muscular estriado esquelético, né? Que é um tecido que tem controle voluntário. A gente governa. Eu vou fechar o olho, eu fecho. Eu abro o olho, eu abro. Vou fechar. A gente governa isso, né? Já o tecido do coração, né, é um tecido muscular estriado cardíaco. É diferente ele do estriado esquelético. Ele só tem no coração. Tecido muscular estriado cardíaco. E ele tem o controle involuntário. A gente não governa o batimento do coração. Né? Eu não posso pegar agora e falar, para coração. Ele não para. Eu não governo isso. É involuntário. Tá? Número 5. Compare as 2 imagens a seguir e estabeleça uma relação entre os 2 tecidos representados, considerando a distância entre as células. Aí eu tenho aí na primeira bolinha, essa aqui, ó, bolinha mais roxinha, eu vou ter células epiteliais da pele humana, coradas e vistas ao microscópio óptico. Então, ela foi aumentada no microscópio e foi colocado um corante para a gente enxergar melhor. Obviamente, elas não são roxas, né? Então, ó, aqui eu tenho célula do tecido epitelial. Aqui do lado eu tenho células do sistema dérmico do bulbo de cebola. Tá? Então, ó, é vegetal aqui, né? É do sistema dérmico, é o sistema de revestimento das plantas, de uma cebola no caso. Coradas e vistas também no microscópio óptico. Aí a pergunta é, compare as 2 imagens a seguir. Compare as 2 imagens a seguir e estabeleça uma relação entre os 2 tecidos. Então, vamos lá. Os 2 tecidos possuem células unidas, né? Tá dando pra gente ver que são células todas juntinhas, parecem tijolinhos.
sem matriz extracelular entre elas. Então, é juntinha, sem nada entre elas, formando um revestimento contínuo, tá? Essa é a resposta e a comparação entre as duas células. Tem o célula de revestimento das plantas e tem o célula do tecido epitelial, né, da nossa pele. O tipo celular das duas é bem parecido. Número 6. O xarope de bordo, ou maple em inglês, maple, eu não sei pronunciar direito em inglês, é um líquido associado extraído da árvore de bordo, comum nas florestas dos Estados Unidos e do Canadá. A gente não conhece muito aqui porque não é aqui do nosso país, né? A árvore produz esse líquido com os açúcares fabricados na fotossíntese, realizada nas folhas. Qual sistema de tecidos da planta deve ser perfurado para se retirar o xarope de bordo? Justifique sua resposta. E aí, a gente vai tirar o xarope de bordo do tecido dérmico da planta? O tecido dérmico só serve para preenchimento. A gente vai tirar do tecido fundamental, ele serve para preenchimento da folha e fotossíntese. Ou a gente vai tirar do tecido vascular, que é onde vai passar água, sais minerais e também o alimento já da planta, né? Esses açúcares, essa glicose, depois que ela já fez a fotossíntese. A gente vai tirar do sistema vascular, né? Que transporta esse líquido açucarado que é produzido pelas folhas, tá? Para as outras partes da planta. Então, a gente retira do sistema vascular da planta. Número 7. Estamos quase acabando aí. Nosso último número para a gente fechar o capítulo 6. Uma biomédica observou um corte transversal de pele humana ao microscópio óptico e identificou duas camadas de pele, a epiderme e a derme. A região de limite entre essas duas camadas, que é onde se localizam as células tronco da pele. Veja a imagem. Aí a gente tem aqui, ó, apontada por essa seta aqui, essa linha, a gente tem região de célula tronco da pele. Aí eu tenho aqui, ó, apontada aqui nesse espacinho, eu vou ter camada de células mortas. Aqui embaixo, ó, esse espaço aqui, essa partezinha aqui, né, em roxinho aqui lilás, eu vou ter a epiderme e mais abaixo, num rosadinho aqui, eu vou ter derme, que já faz parte do tecido conjuntivo, né? A derme não faz parte do tecido epitelial. Letra A. A derme é a camada da pele que se localiza abaixo da epiderme e é formada por tecido conjuntivo. Cite uma característica desse tipo de tecido. Vamos lá, gente. O tecido conjuntivo, ele possui células espalhadas em uma matriz extracelular, né? Que são produzidas por essas células. Então, a principal característica aí que dá para diferenciar o tecido conjuntivo é que as células são espalhadas, tem espaço entre elas, que é preenchido por uma matriz extracelular. Letra B. A derme é formada basicamente por um tecido chamado conjuntivo denso, rico em fibras e responsáveis pela sustentação da pele. Cite outro tipo de tecido conjuntivo, explicando suas principais características. A gente ainda tem, além da epiderme, né, além da derme, perdão, a gente ainda tem tecido adiposo, cartilaginoso, ósseo e sanguíneo, tá? São todos tipos de tecido conjuntivo. Ok? Letra C. À medida que as células epiteliais da epiderme se aproximam da superfície, vão morrendo e formando uma camada de células mortas, que vai descamando ao longo do dia, perdão. Explique como as células da epiderme vão sendo repostas, compensando essa descamação. Olha só como é que funciona. Ó. As células tronco da pele estão aqui, ó. Cadê? Estão aqui, as células tronco estão representadinhas aqui. As células tronco da pele multiplicam-se e dão origem a novas células da epiderme, repondo aquelas que morreram e saíram da pele pela descamação.
Então aqui a gente fecha nosso capítulo 6. A tia vai fazer vídeo corrigindo 7, 8, todos os capítulos que a gente já deu, tá? Não, quando a gente voltar, eu vou olhar livro por livro, não quero livro em branco, não tem desculpa, hein? Não vou aceitar desculpa, hein? Então, gente, é isso aí. Hoje nós fizemos aí a correção do capítulo 6, depois a gente vai fazer do 7, do 8, né? Que foi até onde a gente chegou até agora. Ó, a tia tá morrendo de saudade de vocês. Fiquem com Deus. Um grande beijo.